Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Chegamos à parte 3 desta minissérie e vamos fazer aí um review de Isaías capítulo 53. Será que realmente fala de Jesus? Como tantas passagens, né? Mas não vamos pegar mais de 300 profecias. Vamos pegar só essa aí só. Por que eu digo isso aí? Porque de acordo com a teologia cristã, a teologia cristã é capaz de enfiar Jesus em tudo quanto é livro do Antigo Testamento. E assim fazem também os católicos, onde eles tentam enfiar Maria também em tudo quanto é passagem no Antigo Testamento, principalmente em versículos isolados. É como se fosse uma teologia tabajara, uma teologia fuleira. E mal sabem eles que os livros do Antigo Testamento não são cristãos, são livros judaicos, e praticamente os cristãos não têm nenhuma autonomia, nenhum conhecimento para poder reinterpretar livros que não dizem nem a respeito deles mesmos. É como se fosse também judeu e cristão. Judeu aí tem cerca de quase 6.000 anos de história. Cristianismo tem pouco mais de 2.000. Então a grande incoerência é um cristão tentar ensinar o judeu como é que se faz a lição de casa. É a mesma coisa um professor qualificado ser abordado pelo seu aluno e seu aluno dizer assim: olha, professor, o método que você ensina é errado, eu vou ensinar de um jeito melhor. Tem cabimento isso? Porque os judeus, em suas quase 6.000 anos de história, não precisa e nunca precisará de Novo Testamento, de cristão, para nada. Já os cristãos, eles não confiam em Jesus 100% e precisam do Antigo Testamento para credibilizar a sua crença. Perceberam a incoerência? É a mesma coisa. Então, quando eles se pegam, por exemplo, Isaías 53, para uma pessoa novata que está iniciando, e alguém lhe ensina: olha, meu irmão, olha, minha irmã, Isaías 53 é uma profecia a respeito de Jesus, ou Yeshua, sei lá, que Chuchu, Akumaxis, que se você imaginar. Pode ser qualquer chuchu akumaxixe. Isaías 53 fala a respeito do chuchu akumaxixe. E a pessoa, por fé, mas não usando a razão, automaticamente vai abraçar a ideia. É o tal do Maria vai com as outras. E sai repetindo em papagaio. E aí um fala, tem que falar uma coisa, porque eles não podem falar contra o sistema. Ou então a mesma coisa, uma pessoa que resolve fazer curso para ser pastor na faculdade tal, na instituição tal, e lá ele aprende muitas verdades. Mas quando ele assume o púlpito e o microfone, ele é proibido de ensinar coisas que vai de contra o próprio sistema. Porque se ele ensinar coisas que vai de contra o sistema, ele perde os privilégios que a igreja oferece para ele. Ele perde o cargo, ele perde o respeito. Então as pessoas, a salvação delas se torna pelas obras, pelo bom comportamento. Quando a pessoa chega num sistema religioso cristão, as pessoas colocam uma espécie de um óculos de grau no ser humano e ele começa a passar a enxergar do jeito que o sistema religioso cristão quer que ela enxergue. Só que este grau vai dar uma visão dela para ela limitada.
não 100% clara ou nada além do alcance. É limitado em doses homeopáticas. Quem não se lembra daquele desenho do Thundercats, quando ele pega a espada justiceira, me dê a visão além do alcance. Pronto, visão além do alcance. O cristão não pode ter visão além do alcance. A partir do momento que ele tem a visão além do alcance e ele subir no púlpito e pregar alguma coisa que vai de contra o sistema, vão taxá-lo de herege, satanista, etc., ateu, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Entenderam? É a mesma coisa. Se o cara subir no púlpito e ensinar, olha, irmãos, na faculdade de teologia, eu aprendi lá que Isaías 53 não fala de Jesus, tá, irmão? Apesar que nossa igreja ensina que tem, mas eu vou confessar para vocês que não fala de Jesus, e eu vou provar que não fala de Jesus. Então ele usa a fé e vai usar a razão. Os dois têm que andar juntos. E aí ele começa a explicar, e a partir daquele dia ele nunca mais vai subir no púlpito para pregar nada. Porque ele está quebrando os óculos que foram impostos para ele. Agora ele tem um óculos que traz uma visão além do alcance. A realidade e a verdade. Que Isaías 53 não fala de Jesus. E eu, emissário cristiano, vou fazer aqui um estudo perspicaz de Isaías 53, sem enrolation, na lata. Beleza? E os materiais que serão utilizados neste estudo perspicaz serão os seguintes: a própria Bíblia King James 1611, essa que você está vendo eu segurando na capa do vídeo, o Tanar judaico, correto? Uma Bíblia King James atualizada, porque tem atualizada e tem essa aí de estudo, 1611. Vai ser o mesmo esqueminha da parte 2. Vamos ver lá o que está escrito. E também os comentários dos PhDs da mentira nesta Bíblia King James 1611, para você testemunhar comigo como eles manipulam as pessoas através da teologia cristã. Será que eles são PhDs da verdade ou da mentira? Na parte 2, você notou comigo que não é bem assim. Eles manipulam na maior cara dura. São caras de pau. Não é aquele negócio, irmão, eu creio que Isaías 53 fala de Jesus. Aí o outro fala assim, não, eu não creio. Gente, eu não discuto ponto de vista, nem crenças pessoais. Se você aceitou Isaías 53 e você acredita que ali fala de Jesus, é uma verdade que você resolveu aceitar. É uma crença pessoal. Então o emissário cristão vai esclarecer isso para você. Que não importa aquilo que você acredita. O que importa é o que o Eterno diz. Tá? É bem diferente. E se suas convicções pessoais não estiverem de acordo com o que o Eterno diz, aí é você que tem que fazer os chamados reajustes na forma de pensar. A sua mente é como se fosse um aplicativo de celular ou um programa de computador. Existe uma atualização para ficar melhor. Atualize para melhorar o seu nível de QI, o seu nível de função intracromossomial, para despertar de consciência. Gente. Antigamente eu acreditava que Isaías 53 falava de Yeshua. Mas um dia eu tive um despertar de consciência e descobri que Isaías 53 não falava de nenhum Messias. Pronto. Despertar de consciência. Confrontar-se às suas próprias convicções. Convicções não quer dizer nada que você tenha a verdade.
Estão preparadinhos? Mas antes da gente começar a nossa investigação perspicaz, eu lhe convido você que não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Deixe o seu like se você curtiu esse estudo. Deixe seu comentário, compartilhe. Estão preparados? Vem comigo. Solta a vinhetinha. Bem, vamos começar a nossa análise do livro de Isaías, capítulo 53, utilizando a Bíblia de Estudo King James 1611 e lendo ali os comentários, né? Enfim, percebendo quais as intenções do comentarista. E juntos saberemos se os comentários do autor são honestos ou tendenciosos, né? E esse PhD aqui é o responsável por fazer esse tipo de comentário no livro de Isaías. É tendencioso esse Tremper Longman. Hã? Será que ele é honesto? Será que esse PhD fala a verdade? Vamos analisar e passar na peneira. Aqui se inicia o capítulo 53 do livro de Isaías, capítulo 52, né? Enfim, não vou ficar lendo o capítulo inteiro, porque o capítulo já é conhecido, né? Mas ele começa aqui, ó, 53, né? E tal, né? Pum, acaba aqui. Vamos ver aqui que o comentarista fala desta suposta referência. Aí, então, aqui, bem aqui, ó. Vamos ler junto aí. Os oradores desse versículo, nossa, são provavelmente o profeta e a comunidade que ele representa. O braço do Senhor se refere ao seu poder vitorioso, ironicamente revelado por intermédio de um servo sofredor. O verso 2 ao 3, um renovo crescendo em terra seca haverá de murchar, fornecendo assim uma imagem apropriada do homem de dores. Assim como uma planta murcha é desarraigada e lançada fora, assim também o servo sofredor foi rejeitado pelos homens. Verso 4 ao 6. Pela primeira vez o leitor é informado que o servo sofreu em benefício de outros. Mesmo assim, as pessoas não o reconheceram, e ele foi rejeitado como alguém atingido, ferido de Deus, por seus supostos pecados. Por seus supostos pecados, olha. Verso 7. Embora não estivesse sofrendo por seus próprios pecados, o servo sofreu silenciosa e voluntariamente. Filipe usou essa passagem para contar ao eunuco etíope as boas novas a respeito de Jesus, que silenciosamente suportou sua crucificação. Verso 8. Pela primeira vez, a passagem revela que o sofrimento do servo culminou em morte. Verso 9. O servo morreu e justamente foi sepultado como se fosse um homem mau. A união do ímpio com o rico implica que o homem rico obteve sua riqueza com fraude. Isso pode ser confirmado pela declaração final do versículo de que não havia nenhuma violência, nem engano algum estava em sua boca. Jesus foi literalmente sepultado como um homem rico quando foi colocado no túmulo de José de Arimateia. O fato de que agradou o Senhor feri-lo soa mesquinho, mas o seu prazer é explicado pelo fato de que o sofrimento do servo da justificará a muitos. O que parece severo se revelará gracioso. A dor, o sofrimento e a morte do servo funcionarão como uma oferta de restituição, um sacrifício oferecido quando havia uma transgressão contra as pessoas sagradas do Senhor. Longman Emmanuel, in Our Place, página 99. Verso 12. Retornando ao tema do início do poema,
No verso 13, o sofrimento do servo dará lugar à sua exaltação. O sofrimento de Jesus culminou na crucificação, mas seu lugar é a ressurreição. E uma coisa me chamou a atenção nesse rodapézinho aí, ó. 52:13 e 53:12. Olha o que diz aí, gente. Ver a nota em 42:1-9 para a visão de que o servo nessa passagem representa o remanescente purificado de Israel e, finalmente, o Messias. Os autores do Novo Testamento reconhecem que a descrição de um servo sofredor que levou os pecados de muitos ajusta-se a Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos pecados do seu povo. A descrição desse capítulo é a mais individualista de todos os cânticos do servo no livro de Isaías, e assim mais claramente aponta para uma aplicação além de Israel. Notaram aqui alguma coisa esquisita? A coisa que me chamou a atenção nessa passagem é que o autor ele diz que o servo nessa passagem representa o remanescente purificado de Israel. Mas ao mesmo tempo ele aplica a Jesus. Como é que é isso, gente? A pessoa fica em cima do muro. Ela confessa que o texto fala do purificado Israel, mas que outrora aplica a Jesus. Tá vendo? Isso aqui chama-se gambiarra, gente. Tendenciosa esse comentário aqui, né? Vocês lembram que quando eu li no começo aqui, ó, ver nota em Isaías 42:1-9, para a visão de que o servo nessa passagem representa o remanescente purificado de Israel. Então dá a entender aqui que o comentarista ele sabe que Isaías 53 fala de Israel, mas por conveniência ele acaba aplicando para Jesus. Vamos dar uma olhadinha? Olha aí, ó. Isaías 42, o servo do Senhor. Então, para você entender o 43, você deve obrigatoriamente ler o 42. Bem, agora a gente vai ler aí o pedido do comentarista, né? Para ver lá em 42:1-9, para você entender o 43. Vários cânticos da segunda metade de Isaías focalizam o servo do Senhor. A identidade do servo é muito debatida e muitos comentários modernos fornecem amplas listas de opções. O contexto desses versículos aponta, em primeiro lugar, para Israel ou Judá, desempenhando o papel do servo. Afinal de contas, Isaías 41:8-9 dirige-se à nação como sendo ela o servo, em resposta à objeção de que a descrição deste cântico para o servo é muito positiva para se referir à nação como um todo. Pode-se admitir que Isaías falava do remanescente que haveria de surgir do fogo purificador do juízo. No entanto, mesmo os sobreviventes pós-exílicos não viveram à altura da esperança expressa nesses versículos. Assim, os leitores cristãos reconhecem que os escritores do Novo Testamento, que no caso Mateus 12:15-21, aplicam a descrição do servo aqui e nos outros 3 cânticos a Jesus. Notaram aí a gambiarra do comentarista? Ele reconhece que Isaías 53 se refere a Israel. E você viu lá atrás, ele aponta lá, ver comentário no 42. E aqui no 42 ele confessa. Isaías 42 não fala de Jesus, nem 43 fala de Israel. Mas por conveniência, né, para puxar sardinha para ele vai aplicar Jesus. Isso chama-se desonestidade intelectual, gambiarra teológica. Agora vamos fazer a leitura de Isaías 53 e o Isaías 42 no Tanar, entendeu? Para a gente comparar a tradução.
E logo após a leitura, nós vamos começar a fazer aí o estudo perspicaz, né? Porque aqui está de uma forma, porque que nas Bíblias cristãs lá no Antigo Testamento está de outra, né? Para vocês compreenderem a diferença entre tradução e notar as gambiarras que os PhDs fazem nas Bíblias de estudo, né, rapaz? Entender? As manipulações quando eles querem puxar a sardinha para si mesmo, né? Aplicar Jesus a textos que não fala dele, né? Percebeu aí, né? O comentarista falou que o texto de Isaías 43 se refere a Israel, mas por conveniência ele acaba manipulando para Jesus. Acompanhe a leitura comigo agora. E vamos começar aqui a leitura de Isaías 53 no Tanar. E você pegue uma Bíblia aí, acompanhe aí, ou preste atenção, porque isso aqui é bem diferente de Bíblia cristã, tá, gente? Vamos ver aqui, ó. Quem teria acreditado no que nós, as nações, ouvimos, e para quem foi revelada a nação do Eterno? Porque ele, o novo de Israel, brotou como planta tenra e como raiz em terra seca. Não tinha nem forma, nem beleza. Era visível que não tinha boa aparência. Quem o apreciaria? Foi depreciado e abandonado por todos, como uma pessoa atormentada e constantemente enferma, como alguém de quem escondemos nossa face, sendo desprezado e desconsiderado. Na verdade, eram os nossos sofrimentos das nações que Israel suportava e as dores que oprimiam, mas nós o considerávamos um ser aflito, golpeado e ferido por Deus. Ferido estava, porém, por nossas transgressões e oprimido por nossas iniquidades. Seu penar era para o nosso benefício, e através de suas chagas, o seu exílio, fomos curados. Todos nós, como ovelhas sem um pastor, nos desencaminhamos. Cada qual voltou-se para o seu próprio caminho, e somente sobre ele, Israel fez o Eterno recair a iniquidade de todos nós. Israel foi oprimida e afligido, mas calou e não se pronunciou, como um cordeiro que é levado para a matança, e como ovelha que fica muda ante os seus tosquiadores. Não abriu a sua boca, com opressão e juízo iníquo foi aprisionado. Acaso alguém das nações argumentou para com a sua geração? Ele, Israel, foi exilado da terra dos vivos pela transgressão do meu povo, e por isso recebeu esse duro golpe. E o seu túmulo foi feito entre os dos malévolos, e a sua tumba feita pelos poderosos. Embora não tivesse praticado violência, nem houvesse mentido em sua boca, contudo, aprove ao Eterno oprimi-lo para testar de sua alma se ofereceria como restituição, para que pudesse ver prolongados os dias de sua semente, e sentir prosperar, por seu intermédio, os desígnios do Eterno. Ele percebeu o propósito e aceitou o sofrimento de sua alma. Por esta compreensão, fez reconhecer o Justíssimo perante todas as nações, suportando as iniquidades delas. Por isto, das nações separarei para ele uma porção, e entre os poderosos receberá despojo, porque expôs sua alma à destruição e se deixou enumerar entre os transgressores, pois mesmo suportando os pecados de tantos, intercedeu pelos transgressores.
Agora vamos ler aqui o 42 para responder o Isaías 53, para confirmar aquilo que o suposto PhD da Bíblia King James 1611 confessa, que o servo de Isaías 53 não se aplica a Jesus, né? Eis o meu servo, o povo de Israel, a quem eu hei de apoiar, meu eleito, em quem se delicia a minha alma. Nele inculquei o meu espírito para que possa levar justiça a todas as nações. Ele não precisa gritar e nem elevar a sua voz para que ela seja ouvida nas ruas. Não quebrará nem mesmo o caniço fino, nem extinguirá o pavio trêmulo. Fará com que a justiça seja aplicada conforme a verdade. Não esmorecerá, nem renunciará até conseguir estabelecer justiça na terra. E por sua Torá e ensinamentos, todos ansiarão. Assim disse o Deus eterno, que cria os céus e os expande, que dá existência à terra e ao seu produto, que proveu a alma de todos os que nela habitam, e o espírito dos que percorrem seus caminhos. Eu sou o Eterno, que em integridade te escolheu. Tua mão hei de fortalecer e sempre te protegerei. Te transformarei em um convênio para todos os povos e uma luz para as nações, para iluminar os cegos, libertar os prisioneiros e retirar do seu cárcere os que habitam na escuridão. Eu sou o Eterno, este é o meu nome. Não considerei a outros minha glória, nem a ídolos esculpidos pela mão do homem meu louvor. Vê o que se realizam as primeiras profecias, relatar-te-ei outras novas. Sim, antes que se realizem, eu te farei escutá-las. Erguei ao Eterno uma nova canção. Exaltai seu louvor desde os confins da terra. Vós que pelo mar navegais, e tudo o que nele está contido, suas ilhas e todos os seus habitantes, que em cânticos elevam sua voz, o deserto e suas cidades, as aldeias habitadas no deserto de Quedar. Entoem melodias os que habitam entre as rochas, e do cume dos montes clamem com alegria em alta voz. Que glorifiquem ao Eterno, e proclamem nas ilhas seu louvor. O Eterno avançará como um guerreiro poderoso, e exercerá vingança como um homem em guerra. Triunfante, clamará em alta voz, sobrepujará os seus inimigos. Por muito tempo silenciei, me mantive em paz e me contive. Agora, porém, serei ruidoso com a parturiente ao dar à luz. Destruirei meus inimigos e farei fugir montes, reinados e colinas, governos devastarei. Secarei suas folhagens dos que se juntam a eles. Farei os rios se transformarem em ilhas e os lagos em terra seca. Aos cegos guiarei por sendas que lhes são desconhecidas, e farei trilhar caminhos por onde nunca passaram. Para eles transformarei em luz as trevas, e em caminhos retos as trilhas tortuosas. Por eles farei tudo isto, jamais os abandonarei. Recuarão envergonhados os que em imagens esculpidas depositam sua confiança, e as estátuas fundidas afirmam: vós sois nossos deuses. Ouvi, Israel, ó vós que sois surdos, e olhai, ó vós que sois cegos, para que possais perceber. Quem é cego como o meu servo, que não quer ver, ou surdo como o mensageiro, que não quer escutar, que envio? Quem é cego, mesmo sendo sincero, como o servo do Eterno? Vê muitas coisas, mas não a enxergas. Tem os ouvidos abertos
porém não escutas. O Eterno se compraz, por amor à sua própria justiça, e engrandecer e glorificar sua Torá. Mas este é um povo espoliado e esmagado. Todos foram aprisionados e mantidos em cárceres. Foram escolhidos como presa e ninguém os liberta. Foram pilhados e ninguém exige restituir. Quem dentre vós, escutando isso, não se perguntará: quem entregou Jacó para ser despojado e Israel para ser saqueado? Acaso não foi o Eterno contra quem temos pecado, cujos caminhos não quisermos seguir e a cuja Torá não obedecemos? Compreendei que, por isto, derramou o Eterno sobre Israel o furor de sua ira e a violência da guerra. Fogo ateou ao seu redor, sem que, contudo, ele se apercebesse de quem o fez. Ele o queimou, mas ainda assim não compreenderam. E uma coisa que eu achei até que interessante e curioso, né? É porque, segundo a teologia cristã, Isaías 53 se refere a Jesus, o tal do servo. Mas como nós lemos anteriormente que o próprio PhD em teologia disse que, para ler uma nota de rodapé de Isaías 42, e nós fomos lá, notamos que o PhD ficou em cima do muro. Uma hora ele confessa que o servo é Israel, mas também pode ser aplicado a Jesus, por conveniência, claro. E aí eu peguei na tela aí Isaías 42, 18, que é 18 para frente, o que a gente leu lá no Tanar. Se eu, emissário cristiano, acreditar que Isaías 53 se refere a Jesus por causa do tal servo, e aí eu querer saber se Isaías 42, 18 em diante também fala de Jesus. Vamos dizer que sim. Olha só o que está escrito: desobediência de Israel. Ouvi, vós surdos, e olhai, vós cegos, para que possais ver. Quem é cego, exceto o meu servo? Olha o servo aqui, ó. Mas o servo não é Jesus, lá de Isaías 53? Não é estranho, gente? Ou surdo, como o meu mensageiro que eu envio? Quem é cego como ele, que é perfeito, e cego como o servo do Senhor? Aí, ó. Se Jesus é filho de Deus, então por que Isaías, o Eterno, está usando o profeta para falar mal do filho dele, do servo? Então você percebe que a crença cristã não bate com aquilo que o Eterno está dizendo, né? Vendo muitas coisas, porém tu não observas. Quer dizer, está chamando Jesus de cego, surdo, mudo, abrindo os ouvidos, porém ele não ouve. Aí, ó, tá vendo? Eu posso aplicar esse servo a Jesus? Ah, mas por que vocês aplicam Isaías 53 a Jesus, o tal do servo sofredor? Ó, o servo sofredor é Israel, não é Jesus. Tá vendo? Vocês acabaram de dar o tiro no próprio pé. E olha, continuando. Está bastante satisfeito por seu amor à justiça. Ele engrandecerá a lei, no caso a Torá, e a fará ser honrada. Porém, este é um povo despojado e saqueado. Eles estão, todos eles, capturados em covas. Eles estão escondidos em cárceres. Eles são por presa e ninguém liberta. Por um despojo e ninguém diz: trazei de volta. Quem dentre vós dará ouvido a isto? Não bateu lá com Isaías 53? Quem dará ouvidos à nossa mensagem, nossa pregação? Quem escutará e ouvirá no tempo vindouro? Quem deu Jacó por um despojo e Israel os ladrões? Não foi o Senhor? Olha lá, não foi o Senhor aquele contra quem nós temos pecado? Porque eles, olha só, não foi o Senhor aquele contra quem nós temos pecado? Quer dizer, se eu for querer aplicar teologia cristã como servo sofredor de Isaías 53,
esse aqui também é servo. Jesus pecou também? Porque eles não caminhariam em meus caminhos, em seus caminhos, nem seriam obedientes à sua Torá. Portanto, ele tem derramado sobre ele a fúria de sua ira e a força da batalha. E isto tem incendiado em todas as direções ao seu redor, ainda que ele não saiba. E isto o queimou. Contudo, ele não coloca isto ao coração. Quer dizer, servo teimoso, servo rebelde, e ele não coloca isto no arrependimento, não se arrepende, não entende. E agora, cristãos, o servo de Isaías 53 é o servo de Isaías 42. Se vocês aplicam Jesus em 53, por que também não aplicaria as 42? Tá vendo? Como vocês caem do cavalo, como a teologia cristã é furada, é tendenciosa. E olha que a nota do rodapé diz sobre Isaías 42, 18, né? Daquele mesmo PhD que ficou em cima do muro, uma fala que é Israel, outra fala que é Jesus. Vamos ver aqui, ó. 18 ao 20. Deus descreve o seu servo Israel como estando cego e surdo. Quer dizer, Jesus estava cego e surdo, no caso? Essas incapacidades físicas representam incapacidades espirituais. O povo não percebe as orientações de Deus. A incapacidade do povo para ver e ouvir a instrução de Deus não constitui falha da parte de Deus. Ele exaltou a sua lei e a fez honrada. Somente os mais sensíveis espiritualmente podem perdê-la de vista. Deus ainda enviou os profetas, homens como Isaías e mais tarde Jeremias e Ezequiel, para tornar sua lei mais clara. Mas o povo não obedeceu, quer dizer, o povo Israel, o servo. Mas de acordo com a teologia cristã, esse servo é Jesus. Então o que acontece? Jesus não obedeceu. Vamos ver aqui, 22. O povo de Deus tornou-se despojo, uma referência ao julgamento que ele traria sobre a nação, especificamente ao exílio. Ninguém o ajudaria. A referência às covas diz respeito a prisões provisórias, semelhante à masmorra em que Jeremias foi mantido preso, lá em Jeremias 38. E para finalizar, 42, 24 a 25, Deus é aquele que permitiu que Israel se tornasse despojo das nações como punição por não seguir a sua lei. Se Israel é o servo, por que o cristão quer aplicar Isaías 53 o servo sofredor, sendo que servo sofredor é Israel e não Jesus? Agora lascou mais ainda, porque aqui, ó, aquele que permitiu que troca Israel por Jesus, que é o servo, né? Se tornasse despojo das nações, como punição por não seguir a sua Torá. Mas Jesus não obedeceu a Torá também? Então dá no mesmo, né, gente?